Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo de boa, tudo na paz? Aqui o Nicolas vem para mais um vídeo, beleza? Rapaziada, vamos logo sem enrolação, beleza? Vamos que vamos começar mais um vídeo, beleza? Rapaziada, primeira informação aí, né? Dessa noite aqui, né? De quarta-feira, né? Poucas horas aí para o Vasco encarar o Botafogo, né? Pela Copa do Brasil, jogo de ida que será em São Januário, beleza? A gente tem a notícia do seguinte, rapaziada. Carlos Cuesta, que eu dei aqui a notícia, né? De como ele não escolheria o Vasco, né? Porque ele tinha duas opções na mão. Ele escolheria do Spartak de Moscou. Mas, né, ele estava lá já estava tudo certo verbalmente com o clube, ele já estava lá. Mas, né, o clube e o Galatasaray tiveram desentendimentos, beleza? E aí não acertaram a contratação. O Spartak desistiu aí da contratação de Carlos Cuesta. Estava tudo certo, ele já estava na Rússia e ele voltou para a Turquia. E aí, né, agentes ali do Carlos Cuesta mandaram, né, ligaram aí para o nosso diretor executivo, Admar Lopes, né, para conversar uma possibilidade, né? E aí, o que acontece, rapaziada? O atual momento é o que? O Vasco está muito próximo de fazer a contratação. Já está certo quase tudo, menos o valor, né, que será pago. Por quê, rapaziada? E o número de parcelas, beleza? Por quê? O Vasco tinha em mente fazer um empréstimo dele, do Carlos Cuesta, e depois, né, um empréstimo de um ano, e ano que vem, 2026, ele, né, faria a compra em definitivo, beleza? Então era um empréstimo, né, seria um empréstimo com obrigação de compra, beleza? Com obrigação de compra para o ano que vem, coisa que o Galatasaray não quer, beleza? O Galatasaray quer a venda de Carlos Cuesta, não quer o empréstimo. E por conta disso, né, o Galatasaray quer 6 milhões de euros. A única coisa que falta é definir o salário, beleza? E o Galatasaray quer 6 milhões de euros. Um valor, rapaziada, que hoje está muito acima do que o Vasco paga, beleza? Nessa contratação. E 6 milhões de euros hoje na cotação atual são 37 milhões de reais, beleza? Um valor bem acima do que o Vasco hoje paga, beleza? Pelas contratações do Vasco que ele faz, este valor é muito alto, beleza? Bastante até. São 37 milhões de reais. E se o Vasco faz essa contratação de Carlos Cuesta, o Vasco não irá fazer a contratação de Nathan Silva. Por quê? O Vasco pensava em quê? Em fazer a contratação de Nathan Silva, né, comprando, não por empréstimo, e Carlos Cuesta por empréstimo com obrigação de compra para o ano que vem. Mas o Galatasaray não quer isso, beleza, rapaziada? Então o Vasco vai tomar a decisão nesses próximos dias, se faz a contratação de Carlos Cuesta ou se deixa Carlos Cuesta e faz a contratação de Nathan Silva. Porque, rapaziada, não vai dar para fazer a contratação desses dois jogadores, beleza? Por quê, rapaziada? Porque o Vasco não tem verba, mas possa ser que tenha. É isso mesmo. Porque, rapaziada, a próxima notícia vai estar aí na tela para vocês, a foto do jogador aí. Calma aí. Rapaziada, ontem, né, eu dei aqui a notícia tal que o Ryan poderia, né, estar de saída do Vasco para o Porto. Mas ele tem outra informação, beleza? Segundo informações de um canal
lá de Portugal, beleza, de um jornalista. O Porto estaria com conversas muito avançadas com Ryan e tem até o valor 25 milhões de euros o Porto irá pagar. Isso na cotação atual são 157 milhões de reais. Então, rapaziada, o Vasco vai ter que pensar ali muito bem, beleza? Por causa, rapaziada, que é o seguinte, tem várias coisas que o Vasco pensa, né? Então, vamos estar colocando aqui na mesa tudo. O seguinte, rapaziada, o Ryan hoje é o nosso ponta ali direito do time, beleza? E se o Vasco vende o Ryan hoje, por mais que vai colocar bastante dinheiro nos cofres, o Vasco vai precisar de alguém pro lugar do Ryan. E é o seguinte, rapaziada, a janela fecha dia 2 de setembro. E ali tem menos de uma semana para a janela de transferências fechar. Então o Vasco vai ter que tomar a decisão aí, rapaziada. Vende ou não? O Vasco tem pouco tempo para fazer essa decisão. E se vende, quem vai ficar no lugar dele? Entendeu? Tipo assim. Ou o Diniz faz uma mudança, alguma coisa assim, entendeu? Mas, rapaziada, o que vai se encaixar é o seguinte: com o valor que o Vasco vai receber pela venda do Ryan, dá para fazer as duas contratações. Eu acho. Beleza? Vai dar para fazer as duas contratações se o Vasco for rápido nessa venda. Porque aí o Vasco teria mais 2 zagueiros. E a zaga titular do Vasco seria Carlos Cuesta e Robert Renan. Isso, rapaziada, é um ponto muito positivo, beleza? Muito bom mesmo. A zaga do Vasco seria uma zaga bem melhor do que a atual. Hoje, o Hugo Moura, que é um meia volante, é o nosso zagueiro, rapaziada. Ele e o Lucas Freitas. O Lucas Freitas é zagueiro, mas o Hugo Moura não. Então aí, vamos ver a decisão do Vasco, beleza? Vamos esperar aí a decisão do Vasco. Rapaziada, eu tô aqui no Instagram oficial do Vasco, porque ele liberou aqui a lista de relacionados. Está aí. E, rapaziada, surpreendente, não tem os reforços. Não tem Robert Renan. Eu esperava que ele tivesse. Mas Matheus França também não tá. Matheus França chegou ontem, eu sabia mesmo que ele não iria jogar, mas eu confiava que o Robert Renan estaria disponível, mas não está. Mas, rapaziada, com essa lista de relacionados, eu montei aqui o time, né, o provável time que vai a campo do Vasco. No gol, Léo Jardim, zaga, Lucas Freitas, Hugo Moura, lateral direita, PH, lateral esquerda, o Piton. Se vocês repararem, não tem o Tietê. Tietê está lesionado, beleza, rapaziada? Só para esclarecer aqui. Então seria Jair, Thiago Mendes, ou também tem o Cauã Barros. Aí, né, vai da parte do Diniz. Coutinho, Nuno, Ryan e, rapaziada, Verratti, beleza? Provavelmente o Verratti vai começar a titular, beleza? Tanto pela boa atuação dele, né, de domingo, por mais que o time tenha perdido, ele fez até gol, né? E o DVD, rapaziada, ele não começou o jogo bem no domingo. Ele não começou, tomou cartão bem no início também. Então hoje eu acho que o Diniz vai deixar o DVD ali no banco, né? Pra dar vaga aí, né, ao Verratti, porque o time jogou de outra maneira, né, com o Verratti, né? Então aí vai dar parte do Diniz, né? Esse seria o time titular. E outra coisa, rapaziada, teve um acidente hoje lá em São Januário. Um carro desceu a ladeira e bateu no muro de São Januário, beleza? Só queria reforçar aqui esse ponto aqui rapidinho, beleza? Rapaziada, até o momento é isso, beleza? 9h30 tem um jogo, vamos confiar aí no Vascão. Vamos acreditar aí na vitória do nosso Vasco. Vamos estar apoiando aí, beleza, rapaziada? Falou, fui, até o próximo vídeo, tchau!